Olá! Presta bem atenção nesse mapa. Tá vendo todos esses pontos? São locais onde tem atividade da engenharia de construção no Exército Brasileiro. E essa é uma das vertentes da engenharia. Quer saber mais sobre isso? Fica com a gente! Olá, sejam bem-vindos ao Conheça o Seu Exército, o seu tutorial do Exército Brasileiro. E hoje nós vamos começar com uma série nova que vai falar sobre as armas, os quadros, os serviços do Exército Brasileiro. Vi que muita gente demandou isso, perguntou como é que funcionavam essas áreas no Exército e a gente vai começar a explicar tudo isso hoje. Por isso eu estou aqui com o General Dantas, ele é o diretor de obras de cooperação do Departamento de Engenharia e Construção do Exército. Então já pegou, né? Engenharia, vamos falar sobre a arma de engenharia. General, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para participar do programa. O senhor estava conversando comigo mais cedo, que já tem bastante experiência nessa área, né? Começou há quantos anos a trabalhar com essa área de engenharia no Exército? Estou há 36 anos já na arma de engenharia. Eu acho que eu vou poder ajudar esclarecer alguma coisa sobre a arma de engenharia para os jovens aí. Vamos então começar falando sobre a atividade da engenharia no Exército, né? Que áreas, que vertentes a engenharia tem na instituição? Olha, a arma de engenharia tem uma diversidade de atividades muito grande. Vou tentar apresentá-las de uma forma mais simples. Eu diria o seguinte: a arma de engenharia, numa situação de guerra, numa situação de conflito, ela é responsável por garantir o deslocamento, o movimento do exército, do nosso exército. Então, se você tem essa missão, né, garantir o movimento, aí você já pode citar diversos tipos de atividades. Por exemplo, eu tenho que garantir estradas, a manutenção de estradas, eu tenho que construir estradas, eu tenho que garantir a construção de portos, aeroportos, de ferrovias, garantir a manutenção dessas ferrovias, desses portos. Então imagine se o nosso exército está avançando e encontra um rio sem a ponte, com a ponte destruída. A engenharia é responsável por fazer a transposição dessas tropas, desse exército para o outro lado. Então ele vai ter que lançar pontes, balsas, passadeiras, portadas, entendeu? Então daí a gente já pode tirar uma diversidade muito grande de atividades da engenharia. Por outro lado, também a engenharia, numa situação de guerra, de conflito, ela é responsável por retardar o avanço do inimigo, né? De dificultar a progressão dele. Daí nós temos outras atividades também, que é a destruição de estradas, né? A criação de obstáculos, de dificuldades para que aquele inimigo possa avançar. E ainda podemos citar outras atividades, por exemplo, numa posição defensiva, nós vamos construir as fortificações, a linha defensiva, trincheiras, bancos, um aquartelamento, um acampamento, vamos construir paióis, instalações. Então daí dá para ver a grande diversidade de atividades da arma de engenharia. Agora, o senhor falou especificamente sobre a atuação da engenharia em situações de combate, mas a engenharia do Exército Brasileiro, ela tem tudo a ver com o desenvolvimento de infraestrutura para o país, né? Então a gente também tem obras que têm a ver com momentos de paz, vamos dizer assim. Exatamente, e aí entra o detalhe. Nós temos parceria com diversos órgãos da administração pública, federal, estadual e até municipais, onde nós treinamos o nosso pessoal, treinamos os nossos batalhões, fazendo o quê? Construindo estradas, construindo os portos, fazendo barragens, etc., que colaboram com o desenvolvimento nacional. Então, ao mesmo tempo em que nós estamos treinando os nossos batalhões, estamos qualificando o nosso pessoal, estamos formando o nosso reservista nas atividades de engenharia que são necessárias em situação de guerra, nós estamos trabalhando em prol do desenvolvimento nacional. É uma parceria que nós temos com todos os órgãos da administração pública, em que, por um lado, permite que nós tenhamos essa oportunidade de treinarmos, né, de qualificarmos nosso pessoal executando uma obra. E, por outro, nós vamos entregar para eles aquela obra desejada, aquela obra que, né, de certa forma, está colaborando com o desenvolvimento nacional. E como é que o militar ele acaba se especializando nessa área de engenharia? Bom, ele tem dois ingressos, né? Tem dois caminhos. O primeiro, ele vai para a escola de sargento das armas, né? Após um concurso público,
Lá na Escola de Sargento das Armas ele vai fazer uma opção, tem áreas de especialidade para fazer, ele vai optar pela arma de engenharia. Então ele, além de ter aquelas instruções, aquele conhecimento inerente a todo sargento combatente, ele vai se especializar na arma de engenharia. Então ele vai aprender a trabalhar com material de engenharia, com equipamento de engenharia, ele vai aprender a trabalhar, a executar serviços de engenharia relacionados àquelas atividades que nós citamos já. O outro ingresso é pela Academia Militar, que fica lá em Resende, na AMAN, fica em Resende, no Rio de Janeiro. Lá são formados os oficiais da arma de engenharia, ele chegando lá, faz a opção, né, também tem a especialidade para ele optar, e ele escolhendo a arma de engenharia, ele vai aprender a planejar, a coordenar, né, a executar aquelas atividades que nós também já citamos. É bom explicar que existe também no Exército o Instituto Militar de Engenharia, mas a carreira é diferente. Quem opta por fazer o IME vai fazer parte do quadro de engenheiros militares e uma das especialidades tem a ver com engenharia de construção, uma das especialidades do IME. Mas existem várias outras formações que não têm necessariamente relação com essas atividades que o senhor citou. Né? Sim, exatamente. Dentro do Instituto Militar de Engenharia, que é lá no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, tem diversos tipos de especialidades, né? E lá são formados os engenheiros militares. O oficial formado pela arma de engenharia, formado na academia, ele é vocacionado para aqueles trabalhos de engenharia em uma situação de guerra, de conflito, né? Então o aprofundamento técnico dele não é o mesmo daquele oficial engenheiro militar formado pelo Instituto Militar de Engenharia. Trabalham juntos, né? Juntos, mas o tipo de atividade é um pouco diferente. O aprofundamento, o conhecimento é diferente. Mas nessas atividades a gente vai contar com militares formados na ESA, na AMAN e também no IME. Exatamente, né? Vai estar um conjunto, um grupo trabalhando na mesma missão, vão estar os sargentos da arma de engenharia, os oficiais da arma de engenharia e vão estar também os engenheiros militares. Assim como os militares têm especializações, alguns quartéis também são específicos para cada atividade, né? Então tem quartéis especializados na engenharia também. Também, isso aí é basicamente por ter uma necessidade de racionalização, né? Você não pode ter em cada batalhão de engenharia a mesma estrutura, né, para fazer toda a demanda de serviço, que nós já citamos aí, são inúmeras, né? Então nós temos o batalhão de engenharia de combate, que eles estão mais vocacionados para aquelas atividades de engenharia relacionadas à transposição de cursos d'água, né? Eles têm pontes, né, aquelas pontes semipermanentes, né, pontes metálicas, eles têm portadas, têm botes, têm passadeiras, né, que facilitam a transposição de um curso d'água toda vez que não houver uma ponte, uma situação de conflito. E tem uns batalhões de engenharia de construção que ele tem uma estrutura mais pesada, voltada para a construção de estradas, né, a recuperação de estrada, construção de portos, aeroportos, né, ferrovias, né. Então a estrutura dele é mais pesada, tem mais equipamento de engenharia de terraplanagem, de pavimentação, asfalto. Então até uma necessidade de racionalização dos meios. Nós temos o batalhão de engenharia de combate, vocacionado para um tipo de atividade, e os batalhões de engenharia de construção, vocacionados para outro tipo. Embora o sargento, que é formado na Escola de Sargento das Armas, lá em Três Corações, o oficial, que é formado lá na Academia Militar das Agulhas Negras, lá em Resende, eles são preparados para desempenhar todos os tipos de atividades, né? Quer seja da engenharia de combate, quer seja da engenharia de construção. O que leva um militar a escolher essa arma de engenharia? O senhor estava me explicando um pouco da sua infância, que já tinha uma afinidade com essa atividade, mas qual é o perfil do engenheiro no Exército? Eu diria que o perfil de um jovem que quer ir para a arma de engenharia, ele tem que ser um cara objetivo, aquele jovem que gosta de resultado, né? É como se ele estivesse trabalhando numa equipe, lançando uma ponte, no final do dia ele observasse a ponte construída. Ou ele estivesse trabalhando na construção de uma estrada, no final do dia ele olhasse para trás e vai observar que aquela estrada está pronta e o tráfego já está passando por ela. Então eu diria que tem que ser um jovem que gosta disso, né? Gosta dessa aventura, desse desafio. A cada dia é um desafio diferente, porque cada dia é uma situação diferente, né? Então ele tem que gostar desse desafio, ele tem que gostar do resultado, porque ele vai estar sempre correndo atrás de prazos e garantir a qualidade do serviço que ele faz. Ele não pode fazer uma ponte que alguém, quando passar, vai cair, ou fazer uma estrada que, após concluir o serviço, ela vai se deteriorar. Então ele tem que gostar de prazos, metas, objetividade, cumprir, fazer aquilo dentro daquele prazo,
preocupado sempre com a qualidade técnica. Agora, tem que ser uma coisa também, ele gosta de trabalhar, tem que gostar de trabalhar, porque a engenharia tem muito trabalho. E a vida dos engenheiros também, ela, como o senhor falou, né? Essa questão do trabalho também. A pessoa vai atuar, por exemplo, na construção de uma estrada, no lugar onde às vezes não passa estrada. Então vai estar ali numa situação, num trecho de obra, longe da família, né? Tem toda uma questão de sacrifício também, né? Da profissão. Tem esse lado do sacrifício, é o lado da aventura, né? Muitas vezes você não vai construir uma estrada perto de um grande centro. Geralmente as estradas, a necessidade de estradas são afastadas dos grandes centros. Mas existe toda uma estrutura, né, que permite o que a gente chama de arejamento, né, que ele vai, trabalha aquele determinado período, volta para casa, passa alguns dias com a sua família. Esse revezamento aí é até, de certa forma, salutar, né? Tem sempre uma paixão maior quando retorna, né? Perfeito. General, então, a gente começou pela arma de engenharia justamente por causa do Dia da Arma de Engenharia, né? Tem alguma mensagem que o senhor gostaria de deixar, assim, falando sobre essa paixão, talvez, aí por essa área? É isso aí, é paixão. A arma de engenharia é paixão. Não tem rotina, né? Cada dia é uma situação nova, uma situação diferente. Se você estiver num batalhão de engenharia de combate, você num dia está construindo uma ponte, no outro dia pode estar trabalhando com terraplanagem para fazer a manutenção da estrada do seu campo de instrução. Se você estiver num batalhão de construção, você está com uma equipe de terraplanagem um dia, no outro pode estar com uma pavimentação, no outro dia pode estar trabalhando no aeroporto, numa ferrovia. Então, realmente tem que ser paixão, tem que gostar, né? E eu poderia dar um recado assim, ao jovem, né, que está interessado em seguir a carreira militar e dizer assim: na engenharia você vai ser feliz, né? Você vai se sentir realizado, vai ver o produto do seu trabalho no dia a dia ali materializado no terreno. Então eu acho que o recado que eu gostaria de dar é isso aí. Quer ser feliz? A engenharia é um bom lugar. General, muito obrigada por ter conversado com a gente, ter tirado todas essas dúvidas. E fique ligado, nos próximos programas a gente vai continuar falando sobre as áreas do Exército Brasileiro. Se você tem curiosidade, tem vontade de seguir carreira militar, mas não sabe exatamente em que áreas poderia atuar, fica com a gente para poder saber mais sobre isso, tá bom? Até mais!